Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Por conta da data FIFA, o Flamengo tem a semana cheia para treinar para enfrentar o lanterna do Campeonato Esporte. Mas tem dor de cabeça pro Felipe Luiz, 7 desfalques no time. Para você, torcedor rubro-negro, com esses desfalques, qual seria a melhor escalação pro jogo ou qualquer time teria que vencer o Sport? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Se o Arrasca é brasileiro, era o 10 da seleção. Eu já vejo rubro-negro, líder do Brasileirão. Na Liberta eu garanto, vou ser tetracampeão. Vou ficar no desespero. Como será que está o Palmeiras hoje? Tremendo. Com o Flamengo fungando no cangote aqui assim, ó. Palmeiras já perdeu o que ele tinha que perder, só pro Mirassol. Segue o líder. Cadê o Mundial dele? E... Dia 29 o almoço vai ser porco. É isso aí. Dia 29 o almoço é porco assado aqui em Realengo. Se o Arrascaeta fosse brasileiro, ele era o 10 da seleção. 10 e capitão. 10 e capitão. 10 e faixa. Mas e o Neymar, pô? Não, o Neymar tá morto. O Neymar já era. Valeu, Neymar, ó. Tamo Aí. junto aí, Neymar. Um abraço. Você tá agradecendo que ele não jogou nada ou porque você gosta dele mesmo? Duas coisas. Chega aí, Homem-Aranha. Calma que o Homem-Aranha vai demonstrar agora todos os seus poderes. Vai, Homem-Aranha! Que isso! Valeu, Homem-Aranha! O Flamengo vai levar o brasileiro, moleque. Não só o brasileiro, mas como a Libertadores. Do Brasileirão continua sábado, mesmo dia do jogo da seleção. O Flamengo vai jogar contra o Grande Lanterna Esporte. O jogo vai ser lá no Recife. Ana Flávia Nunes tá sabendo tudo de Flamengo, vai contar pra gente preparação para esse jogo. Tudo bem, Ana Flávia? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo se reapresentou hoje aqui no Ninho do Urubu, depois da vitória sobre o Santos no fim de semana, mas só alguns jogadores vieram ao Ninho, aqueles que precisam de mais atenção na parte física, seja por recuperação ou por controle de carga. Treino completo só amanhã mesmo, mas o técnico Felipe Luiz já está quebrando a cabeça para entender como vai escalar o Flamengo então no fim de semana contra o Sport, porque 7 jogadores estão fora por causa da data FIFA. Vamos relembrar então? O Danilo e o Alexandro estão com a seleção brasileira, Varela, Vinha e Arrascaeta com a seleção do Uruguai, Plata com a seleção do Equador e o Carrascal está com a seleção da Colômbia. Inclusive o Flamengo já pensa até numa força-tarefa para trazê-los a tempo do Fla-Flu da semana que vem. Mas falando agora sobre esse jogo contra o Sport de novo, Léo Ortiz e Jorginho, que ficaram fora do jogo contra o Santos, continuam seguindo um protocolo do departamento médico. E essa semana vão ser reavaliados para saber se ficam à disposição. O Jorginho já está trabalhando no campo com a fisioterapia, então tudo indica que ele ainda não fique à disposição. E na quinta-feira, Escobar, o Flamengo vai entender se vai poder contar com o Bruno Henrique, né? Falando de Bruno Henrique, Ana Flávia, há 2 meses, vamos lembrar, né? Ele foi condenado a 12 jogos de suspensão por forçar um cartão amarelo, beneficiar apostadores. Isso em 2023. O Flamengo conseguiu efeito suspensivo, ele seguiu jogando e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar os recursos. Explica pra gente, atualiza a galera sobre o caso Bruno Henrique, Ana Flávia. Escobar, o julgamento dos recursos envolvendo o caso do Bruno Henrique começou ontem no pleno do STJD, mas não acabou. Ontem seriam julgados os pedidos da defesa, né, para reduzir a pena de 12 jogos de suspensão e também o pedido da Procuradoria que queria o aumento dessa punição. O primeiro dos 9 auditores a votar ontem foi o relator do processo, o Sérgio Furtado, e aí ele votou por reformar a pena, absolvendo o Bruno Henrique dos 12 jogos de suspensão e aumentando a multa de 60 para 100 mil reais. Esse voto causou muita surpresa e, na sequência, o auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar esse caso e, com isso, a sessão foi automaticamente interrompida. Então, agora, esse julgamento do Bruno Henrique vai ser retomado, Escobar, na quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde. Valeu, Ana Flávia, repórter que não falha, um abraço para você. Tá chegando, hein? Diferente do julgamento anterior, Bruno Henrique compareceu ao STJD, no centro do Rio, e da primeira fila do plenário assistiu à última instância do tribunal julgar os recursos da Procuradoria e da defesa do atleta, que recorreram da decisão de setembro, quando o jogador foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de 60 mil reais por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores durante uma partida contra o Santos em 2023.
Desde o primeiro julgamento, ele vinha atuando com base em um efeito suspensivo. Os advogados de defesa pediram a absolvição do atleta. O cartão amarelo em si, forçar o terceiro cartão amarelo não é ilegal, né? Isso é jogar com as regras do jogo. O primeiro dos 9 auditores e relator do processo, Sérgio Furtado Filho, votou pela absolvição da pena de 12 jogos de suspensão e a favor de uma multa de R$100 mil. O segundo auditor, Marco Aurélio Choi, pediu vista do processo, ou seja, solicitou mais tempo para analisar o caso antes de votar. E a sessão foi encerrada depois de mais de 3 horas. Só para uma questão de ordem, só para adiantar, eu vou pedir vista dos autos, com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão, considerando a complexidade da questão. O julgamento foi remarcado para quinta-feira, quando os outros 8 votos serão ouvidos. Horas depois, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, protestou contra o adiamento. Afirmou que o que está acontecendo não é justo e pediu que o campeonato seja decidido dentro de campo. Ainda ontem, o Flamengo apresentou uma proposta de fair play financeiro à CBF. Em um dos tópicos, pediu a proibição do que chamou de gramados de plástico, em referência aos campos sintéticos. Segundo o clube, eles provocam desequilíbrio financeiro e prejudicam a saúde dos atletas. Dentro das 4 linhas, o departamento de futebol marcou a reapresentação do elenco para amanhã. Hoje, apenas jogadores que precisam de cuidados especiais estarão no Ninho do Urubu, como Pedro, Jorginho, Alan e Léo Ortiz, que desfalcaram a equipe diante do Santos. Contra o Sport, o Flamengo pode ter até 12 desfalques. Além de Bruno Henrique, que corre o risco de ser suspenso, e dos 4 jogadores que estão entregues ao departamento médico, outros 7 foram convocados para as seleções: Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e Vinha. Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para montar o time no próximo sábado, na Arena Pernambuco, em partida adiada da 12ª rodada, que pode recolocar o rubro-negro na liderança do Brasileirão. Outro grande clube que tem essa mesma conta. Se perguntar aí, não é, Jufo, se chegarão mais 2 troféus, se perguntar isso pro rubro-negro aí, certeza que ele tá contando com isso, não tá, Jufo? Ah, mas com certeza. Tá sempre contando com essa possibilidade, mas o Flamengo também, assim como o Palmeiras, como disse Rafael Valente, com muitos desfalques, 7 jogadores convocados na data FIFA, fora lesionados também, e ainda vive essa dúvida com o Bruno Henrique, que na quinta-feira vai saber o futuro aí, pelo menos para o restante da temporada. O Felipe Luiz agora aproveita essa semana para treinamentos, principalmente no sistema defensivo. Nos últimos 2 jogos foram 4 gols sofridos e tiveram esses 2 gols no final aí contra o Santos, essa desatenção que preocupou também a comissão técnica do Flamengo. O Felipe Luiz disse que foi muito ansioso para o jogo, estava muito ansioso, vai precisar aí de uns dias de treinamento para poder acalmar a situação e também deixar ali na filosofia que ele quer. E o Felipe Luiz corre com o departamento médico do Flamengo para recuperar o Léo Ortiz, que vem se tratando de uma entorse no pé direito, sofrida no jogo contra o Palmeiras. Foi desfalque aí nos últimos jogos, mas o Flamengo espera ter o zagueiro relacionado para o jogo contra o Sport para fazer dupla de zaga com o Léo Pereira. Isso porque o Danilo, que vinha atuando, está com a seleção brasileira, assim como o Alexandro, Carrascal com a seleção colombiana, o Plata com a seleção equatoriana e o trio do Uruguai ali, o Arrascaeta, o Vinha e o Varela também fora dessa partida convocados. Bruno Henrique volta a ser julgado na quinta-feira e se ele for punido, pegar uma suspensão, tanto o Bruno Henrique como o Plata como o Pedro estão fora do jogo contra o Sport e aí o Juninho pode ganhar alguns minutos, ele que não vem atuando muito pelo Flamengo nos últimos meses, pode ganhar minutos por ser a única opção no ataque. Então, no final de semana, o Flamengo vai até Recife, encara o Sport, torce para o Palmeiras tropeçar e aí com uma vitória assumir a liderança do Brasileiro, Bruno. O Flamengo joga antes, né? Joga no início da noite e o Palmeiras faz o clássico com o Santos mais tarde. Obrigado, viu, Jufo? Agora a questão é a seguinte: qual time vai sofrer mais com os desfalques, né? Já que são inúmeros desfalques ou numerosos desfalques no Flamengo e também no Palmeiras. Por isso a gente chamou o Ricardinho Spinelli, do Data ESPN.
Pra gente ver o que os números vão dizer, então, pra gente. Quem pode sofrer mais com tantas ausências, hein, Ricardinho? Sim. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Bruno, Jailson, Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Qual é a conta maluca aí que você fez? A conta maluca que eu trouxe aqui pra você, fã de esportes, é pegando o prêmio ESPN Bola de Prata, pegando as notas dos jogadores que estão fora dessas duas partidas, o Flamengo contra o Sport e o Palmeiras contra o Santos, e vendo quem substitui esses jogadores, se eles estão à altura ou não, em média de nota, pelo menos. Pelo menos na nota. Isso, Aí a gente pode debater aqui se realmente faz sentido ou não. Exatamente. Então a gente tem uma forma de a gente ter um agregado de números, de estatísticas, que vai dar um resultado final, e aí cada um dos jogadores, a gente vai ter uma noção se eles são suficientemente bons ou não aos jogadores que estão fora. Então, começando pelo Flamengo, a gente escalou aí o que seria o time titular, sem os desfalques, e aí embaixo quem são os possíveis substitutos, tá? Entendi. Então, por exemplo, o Rossi não é desfalque, então só tem ele. O Léo Pereira, a mesma coisa, e o Pulgar também. Agora, no caso do Varela e do Emerson Royal, em termos de nota, o Emerson Royal tem uma média superior ao Varela. Então, é uma substituição que não seria um problema para o Flamengo nesse ponto apenas, tá? Entendi. No caso do Léo Ortiz, o Danilo também está fora, então o possível substituto para ele seria o Cleiton. Aí sim. Aí cai muito. Aí a nota cai absurdamente, cai de 6,51 para 6,06. No caso de Alexandro e Ayrton Lucas, é uma nota que é muito legal da gente ver, porque talvez seja uma posição que a substituição nem é uma perda tão grande. 6,21 para o Alexandro, 6,22 para o Ayrton Lucas. E Saúl também, ó. Também, a mesma coisa. Então, são jogadores equilibrados, que não faz tanta diferença quem está como titular. No caso de Carrascal e Lino, o Lino tem uma média superior ao do Carrascal. Já no caso do Arrascaeta contra o Michael, o Everton Cebolinha, aí é uma possibilidade, não é o que vai ser necessariamente, né? Aí já qualquer um que ficasse no lugar do Arrascaeta já seria um problemaço, né? Ainda mais nesse caso o Michael, que tem uma nota quase um ponto abaixo do Arrascaeta. No caso do Luiz Araújo com o Plata, é uma substituição positiva, muito positiva, mais de um ponto a mais o Luiz Araújo em relação ao Plata. E o Pedro, que não vem jogando recentemente, ele nesse momento está na nossa seleção do Bola de Prata, a média dele é de 6,59 e a gente colocou aí o Wallace Ian, poderia ser o Juninho, mas a gente colocou o Wallace Ian porque tem uma média de ponto superior ao Juninho, então 5,47. Sim, dá pra ver que tem um equilíbrio em quase tudo. A questão ali é que o Pedro e o Arrascaeta têm notas lá no alto. Sim. E vai ser difícil você encontrar substituto. Embaixo é importante também, tá? 6,38 a média sem os desfalques e 6,21 com desfalques. Então cai um pouco a média das notas dos 11 jogadores com os desfalques. Mas eu acho que em campo a desvantagem é até maior. Não é, Jailson? O Pedro e a Arrascaeta, ele é Ortiz, né? Exatamente. Os principais, até porque o Cleiton, se a gente for parar para ver, o último jogo do Cleiton foi contra o Bahia. E o Cleiton não foi bem. O Cleiton acabou não fazendo uma boa partida ali. E assim, sem o Pedro e o Arrascaeta, o time muda completamente. Não, e ali também a gente viu a comparação do Samuel Lino com o Carrascal. Porque a nota acumulada do Samuel Lino é boa, porque o início dele também foi muito bom, mas o momento do Carrascal é melhor, não é, Eugênio? É melhor. Embora o Lino não tenha jogado tão mal nas últimas partidas, tá? O Ricardinho faz... As notas devem ter sido boas, né? Porque ele deu assistências, ele construiu jogadas. Só que o Carrascal está sendo um diferencial do time, desde que ele ganhou essa dimensão dentro do Flamengo. Então faz falta. Acho que o problema maior do Flamengo é organizar ali do meio para frente, né? Porque você não tem, teoricamente, o substituto do Arrascaeta. Entendeu? Quem poderia fazer? Quem muitas vezes faz esse papel é o Plata, mas o Plata está fora também. A torcer ali pro Bruno Henrique poder jogar. Torcer, eu tô colocando pro flamenguista, claro. Muita gente torcendo contra o Bruno Henrique. Claro. A gente não colocou o Bruno Henrique lá porque é uma possibilidade de ele ficar fora. Desfalque, isso. Exatamente. Se ele for liberado do julgamento, aí vai subir essa nota aí. Vai. Sim. E no caso do Samuel Lino, lembrando que ele teve uma nota quase 10 perfeito no jogo. Que ele fez 3 gols e 2 assistências Vitória, contra o Vitória, isso no 8-0. E com isso, a média dele vai ser
muito alta também por isso. Ele teve um 9,98 naquela partida. Foi quase um 10 perfeito entre o algoritmo da TSPN e a nota dos analistas. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Então é isso aí, nação rubro-negra. Chegou aquela semaninha chata que ninguém gosta, semana de data FIFA. Fica aí a semana toda parada que, assim, sinceramente, é só pra encher linguiça esses negócios de data FIFA. Comenta aí se você gosta ou não gosta. Eu detesto isso porque o futebol fica parado e fica chato, né? A gente que ama futebol, a gente é movido ao futebol, então a gente quer ver os nossos campeonatos rolando. E aí essa data FIFA dá essa travada, né? E aí o Flamengo tem um compromisso importante lá na Ilha do Retiro para enfrentar o Sport, lanterna do campeonato, com todo respeito ao Sport. Se for o time sub-20 do Flamengo, tem a obrigação de ganhar desse time do Sport que já está rebaixado no Brasileirão. Inclusive o Flamengo pode já decretar esse rebaixamento do Sport, né? Porque tem os matemáticos, né, que falam que tem alguma porcentagemzinha ali de chance de se livrar, mas a gente já sabe que já está rebaixado o time, né? E o Flamengo enfrenta o Sport esse fim de semana, como eu já falei. O Palmeiras enfrenta o Santos com tantos desfalques quanto o Flamengo. O problema do Palmeiras é que os desfalques que eles têm não tem peças à disposição para repor a altura, né? Já o Flamengo tem peças à disposição para repor nesses desfalques, né? Então é de suma importância que o Flamengo jogue com toda a seriedade, né? E vença bem o Sport, porque tem muita possibilidade do Palmeiras tropeçar contra o Santos de um empate ou até mesmo uma derrota para o Santos e o Flamengo retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e não sair mais da liderança para poder conseguir conquistar o título. E você, torcedor rubro-negro, acha que essa semana livre aí vai servir para reforçar o time, o Felipe Luiz colocar e implementar as ideias dele para esse jogo, e se tem chance do Palmeiras aí tropeçar contra o Santos? Coloca aí nos comentários a sua opinião e suas expectativas para esse próximo jogo. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.